Eu ainda não tenho liberdade total para falar desde aquela época. Eu não posso falar, eu falo um pouco aqui e cortam. É, então, na primeira semana de aula, na UNG, o professor falou assim do tamanho da minha roupa, né? Ah, os índios vivem nus na selva e não tem malícia. Aí eu falei, lá na selva tem as regras, né? Vai o índio se meter a besta, querer passar a mão na Índia lá para ver se ele não fica sem mão, né? Tipo, isso eu falei agora assim. Eu não falei assim lá com ele. Com ele eu falei assim, na selva tem as próprias regras, né? Aí ele pegou e falou assim, ah, mas o homem evoluiu. Você não vê as armas? Antigamente, o homem, ele lutava com arco e flecha, agora ele luta com armas, metralhadoras, isso e aquilo. Eu falei assim, mas o homem não evoluiu, a arma evoluiu, o homem continua, a arma mudou, né, no caso. A arma se desenvolveu, foi desenvolvida, porque ela foi criada. A arma foi criada pelo ser humano e ela foi aperfeiçoada pelo próprio ser humano, o criador da arma. Eu falei para ele, o ser humano continuou o mesmo, que ele continua matando. O que matava com arco e flecha, com a flecha, sei lá, com instrumentos antigos, é o mesmo que mata agora com míssil, com bomba atômica, com tudo que tem. Tá, aí ele ficou furioso comigo. Aí já começaram a me podar, né, me cortar, não queria mais que eu falasse. Aí teve um problema com o professor na universidade, o professor Jorge Mubarak, né? Ele entrou na sala e começou a implicar comigo, mas eu não falei mais nada depois disso aí, foi só isso que eu falei. Aí ficou passando, eles me provocando e eu não falava nada. Eu não falava, não queria falar muito, nem na igreja eu falava. E eles me provocando, eu estava tão feliz de estar estudando na universidade, né? E eles provocando e eu não respondia. Aí esse professor Jorge, olha o que ele fez comigo. Eu cheguei, ele era árabe, Jorge Mubarak, e tinha uma outra Samira, também Mubarak, ele era Mubarak e ela Samira, esqueci o sobrenome dela, mas também parece que era descendente de árabe, tinha muito árabe naquele pedaço ali. E aí o que aconteceu? Eu fui lá entregar meu texto para o professor Mubarak, Jorge Mubarak. Ele era um professor de história e ele era teólogo, né? Tinha estudado teologia. E aí eu fui entregar o texto para ele, ele pegou e jogou fumaça na minha cara na hora que eu fui na mesa dele. Né? Fez assim, jogou fumaça de cigarro na minha cara. Aí eu fiquei pro lado assim, né? Afastei da frente da mesa e fiquei de lado. Aí ele virou a boca, entortou a boca e jogou fumaça em mim, com a boca. E aí o que aconteceu? Ele teve um derrame. Ele ficou uma semana sem ir para a escola, ele teve um derrame. E o rosto dele ficou do jeito que ele fez para jogar fumaça no meu rosto. Ele ficou deformado, né? Pode perguntar para todo mundo lá na universidade. Foi Deus. Aí o que aconteceu? Eles começaram a me atacar, falando que era culpa, me viu uma nova professora e falou que eu fiz isso com o professor, fiz o professor ter o derrame. Mas ele jogou fumaça de cigarro na minha cara. Ele jogou de frente, eu fui pro lado, ele jogou de lado, Deus fez ele ter um derrame, ele ficou com a boca do jeito que ele fez, né? Pra ter. Aí, e Deus confirmou tudo isso. Ele fez isso mesmo. Aí eu pedi para Deus, né? Pra ele né? Eu orei por ele. Aí ele voltou ao normal, tal. Aí uma mulher falou assim, uma outra professora que entrou, me atacando que... Tá, mas você fez de tudo, por exemplo, o homem ia pegar o ônibus, um cachorro correu atrás do homem, e o homem, sabe, para fugir do cachorro, entrou no ônibus. Tá, ele entrou no ônibus, mas ele entrou, como que ele entrou no ônibus? Né? Precisava fazer isso? Foi isso que ela quis dizer, que eu fiz ele crer através como se fosse um cachorro correndo atrás dele, né? Por aí ele crer. E na verdade eu não fiz nada com ele, foi ele que me agrediu, e Deus cobrou dele por isso, né? Foi isso que aconteceu. O professor, eu tenho certeza, Mubarak, ele vai confirmar que aconteceu isso com ele, que ele teve derrame, que ele jogou fumaça no meu rosto e que ele ficou deformado. Ele falou assim, aí eles não deixavam falar. Aí... Principalmente ele. Aí eu escrevi em papel, por isso que fizeram aquele filme Silêncio, o padre, eles me colocaram como aquele padre que escrevia, eu que escrevia assim, eles não deixavam falar.
Que aconteceu? Eu escrevia para eles as coisas, porque eles não deixavam falar. E eu não podia sair da universidade daquele jeito. Sair assim, servo de Deus não pode nem sair assim quando quer, né? Tem que ser quando Deus permite. Aí eu escrevi, o professor não queria ler o que eu escrevia. Eu falei, se eu tiver com medo de ler, aí ele leu. Aí assim, porque ele tava falando assim, de casamento, ele tava falando uma coisa sobre casamento. Aí eu peguei e falei assim, olha, que ele falou assim que Deus fala que ama o pecador, mas não ama o pecado, mas os dois andam juntos, né? O pecador e o pecado. Aí eu falei, e aí, como é que faz? Mas aí o pecador, né? Deus ama, o pecado não. O pecador deixa de ser pecador para virar pescador ou pescado por Deus, né? Tira o pecado. E ele entendeu, aí ficou nisso. Aí, olha, mas aconteceram muitas coisas estranhas ali dentro. A porta bateu, a professora estava blasfemando na porta, bateu com tudo, ela saiu correndo, desesperada. Uma outra professora árabe também lá. Ela saiu correndo, se descabelando, com medo da porta que bateu. Né? Ela estava dizendo que não precisava. Obrigada, Jesus, por dizer que eu sou mulher. Ela falou desse jeito, a porta bateu com tudo, ela saiu correndo, assustada. Outra coisa foi uma árabe que me perseguia, que era do grupo da aluna. Ela me perseguia. E eu deixava ela falando. Aí, o que aconteceu? Eu tive um sonho com ela, né? Mas eu falei, eu conto depois, se ela ligar pra mim, eu conto o sonho pra ela. Aí, incrível. Por que ela ligaria pra mim, se ela não gostava de mim, ninguém gostava, nenhum aluno ligava pra mim, ela ligou naquele dia pra mim. Aí eu falei, olha, Jesus falou que é para você orar em nome de Jesus, que ele vai fazer o que você está pedindo. E o que ela estava pedindo era para libertar uma filha dela, estava doente no hospital.